Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bom, nesse vídeo que nós vamos fazer agora, ele vai encerrar o estudo que nós começamos sobre a centralidade de Cristo no universo. Esse vídeo é o terceiro vídeo sobre esse assunto. Nós então tivemos o primeiro vídeo que tem o tema Haja Cruz, o segundo vídeo onde começa o Novo Testamento, e vou encerrar esse estudo hoje com o conceito de igreja no Novo Testamento, que é a realidade de tudo aquilo que nós já estudamos até aqui, de tudo aquilo que a lei, o Antigo Testamento nos mostrava como sombra, a realidade de Cristo, cabeça, e a igreja, que é o corpo de Cristo. Nós sabemos que quando o povo de Israel estava no deserto, Deus então pediu que eles construíssem um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era móvel, ele se movia de um lugar para o outro. Nós já estudamos sobre isso no outro vídeo. Ele era a sombra de Cristo, ele apontava para Cristo. Mas quando o povo de Israel, eles chegaram na terra prometida, Davi então vai pedir a Deus para construir uma morada fixa para o Senhor. Deus não vai pedir Davi para fazer, mas Davi vai pedir ao Senhor para fazer uma morada fixa para ele. O que Deus então vai permitir, embora não fosse uma ordem direta de Deus, mas Deus vai permitir que Davi construa, na verdade não ele, mas o filho dele, Salomão, construísse então um templo. Mas eu queria, antes da gente começar aqui, falar diretamente sobre o assunto da igreja, o templo de Salomão, ele foi construído em Jerusalém. Aqui está uma imagem do templo. Então, essa parte aqui, essa parte é a mesma parte do tabernáculo. Ou seja, daqui para lá, somente os sacerdotes e os levitas poderiam entrar, e o sumo sacerdote, as outras tribos não podiam passar daqui para lá. E quando Salomão foi construir o templo, foi construído acréscimos, aqui é o pátio dos homens, do outro lado o pátio das mulheres, alpendre de Salomão, e o templo foi construído dessa forma. Lembrando que, assim como o tabernáculo, o templo também era um só. Deus não permitiu, em momento nenhum na lei, que se construísse 2 lugares de adoração, ou 3, ou 4, ou 5. Só havia um lugar, só havia um templo, um lugar onde o povo de Israel deveria adorar o Senhor. Então, em Jerusalém era esse lugar. Aqui foi construído o templo. Somente aqui era feito os sacrifícios das festas, era ofertado as ofertas das festas judaicas. Então imaginemos que alguém morava lá na Galileia. Da Galileia até Jerusalém tem aproximadamente 110 quilômetros de distância. Então, quando chegasse a Páscoa, chegasse todas as festas judaicas, o povo tinha que sair da Galileia e caminhando e fazer uma viagem até aqui, pois em todo Israel, em todo o território de Israel, só havia um lugar de adoração. Não havia mais de um lugar de adoração. Então, na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, quando você vê a expressão templo, que eles estavam no templo, era esse templo aqui, tá certo? Não era um templo cristão como nós imaginamos hoje nos nossos dias, tá? Era um templo judaico, onde eram oferecidos sacrifícios e onde a lei estava sendo ainda executada, cumprida aqui nesse templo, nesse período aqui. Então, esse era o templo de Salomão. E aí o tabernáculo, então, foi deixado e a Arca da Aliança passou a habitar aqui. E tudo que era feito no tabernáculo continuou sendo feito aqui no templo. Tá? E assim como o tabernáculo, nós vamos ver que esse templo aponta também para Cristo. Que Cristo é o cumprimento desse templo aqui. Tá? Aqui está falando de Cristo e do corpo dele,
que é a igreja. Eu gostaria de ler com você um texto que se encontra em Mateus, capítulo 16, do versículo de 13 a 18. Vai dizer para a gente assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava em Cesareia de Filipe com seus discípulos. De repente ele pergunta para os seus discípulos o que eles estavam ouvindo falar de Jesus nas ruas, por onde eles passavam, o que o povo estava falando a respeito dele. Então os discípulos começam a dizer várias coisas. Eles dizem, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum profeta que ressuscitou dentre os mortos. As opiniões sobre o Senhor são muitas. Mas Jesus então vai estreitar essa pergunta e ele vai dizer o seguinte: tudo bem, e para vocês quem eu sou? O povo aí fora diz que eu sou tudo isso, mas e para vocês quem eu sou? Então Pedro vai dizer para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quando Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo, Jesus vai dizer para ele: Feliz é você, Pedro, porque quem te revelou isso, essa informação que você teve agora, não foi homem, não foi carne e sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Ele que te contou agora que eu sou o Cristo. E eu quero dizer para você uma coisa: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro no grego é Petros, que significa pedra pequena, fragmento de pedra. Então o que Jesus quis dizer quando ele disse para Pedro que ele era uma pedra pequena, mas sobre aquela pedra ele iria edificar a sua igreja? A palavra pedra é Petra no grego, e ela significa rocha. Então há uma diferença de pedra pequena, Pedro, para Petra ou pedra, rocha. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus não estava dizendo que iria edificar sua igreja sobre Pedro, até porque se isso fosse, a igreja teria acabado há muito tempo. A igreja de Cristo não seria construída em cima de Pedro. Pedro não seria a base dessa igreja. Mas o que Jesus estava dizendo naquele momento é o seguinte: Pedro, você é uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, esta rocha que você acabou de declarar aí, de que eu sou o Cristo, eu edificarei, eu vou construir a minha igreja. Ora, então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu vou construir a minha igreja, e a minha igreja será construída sobre mim mesmo. Você é uma pedra pequena que vai ser colocada sobre este fundamento também, mas eu sou a rocha. Essa declaração que você acabou de fazer sobre que eu sou o Cristo, é sobre essa declaração que eu vou construir a minha igreja. Então observa que Jesus aqui ele está falando de construção. Assim como o tabernáculo foi construído no deserto, assim como o templo foi construído por Salomão, também Jesus está falando de uma construção. Ele iria construir a sua igreja. Um outro detalhe que eu queria que você prestasse bastante atenção no texto é que Jesus não disse que iria construir as minhas igrejas, no plural, mas ele vai dizer que sobre aquela rocha ele iria construir a minha igreja, ou seja, Jesus estava dizendo que iria construir uma única igreja no mundo inteiro. Em todo o mundo,
Jesus iria construir somente uma igreja. Assim como o templo era um só, assim como o tabernáculo era um só, Jesus também tinha uma igreja. Ele não iria construir muitas igrejas, mas uma igreja somente no mundo todo. Se é assim, podemos então entender que Jesus, quando disse para Pedro que iria construir a sua igreja, ele não estava falando de paredes, ele não estava falando de casas físicas feitas de pedras mortas ou de tijolo, mas ele estava falando de uma casa espiritual, porque é impossível fazer uma grande casa, somente uma casa, uma igreja, se ela fosse parede, no mundo inteiro. Então, no mundo todo, Jesus iria construir somente uma igreja, que é a igreja dele. Isso é a declaração que Jesus faz para Pedro naquele dia. O que os apóstolos entenderam a respeito dessa declaração que Jesus faz naquele momento? Será que os apóstolos que viveram com Jesus ou que estiveram próximos daquele tempo compreenderam o que Jesus disse quando ele disse que iria construir a sua igreja sobre a terra? Uma única igreja? 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, nos diz assim, o apóstolo Paulo vai falar um pouco a respeito disso. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele vai dizer que Deus o colocou como um construtor. Ele lançou os alicerces. Por quê? O apóstolo Paulo vai ser aquele apóstolo que vai de fato romper o judaísmo do cristianismo e vai fazer uma separação dessas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo é um dos que vai mais falar sobre a lei, sobre a graça, mostrando as realidades dessas coisas todas. Ele rompe a igreja então do judaísmo e separa uma coisa da outra. Então Paulo está dizendo que ele lançou os fundamentos como prudente construtor. Lembra que Jesus disse que iria construir a sua igreja? E Paulo agora está dizendo que ele era um dos construtores. Ou seja, toda obra precisa de trabalhador, de construtor. E Paulo está dizendo que Deus colocou ele como um dos construtores. E ele diz o seguinte: eu lancei o alicerce e cada um constrói sobre ele. Ou seja, viria outros construtores pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, mas Paulo vai dizer, mas cada um deve tomar cuidado como constrói sobre esse alicerce, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está colocado, que é Jesus Cristo, ou seja, o fundamento, a base, a rocha. Então Paulo aqui está confirmando as palavras de Jesus, quando ele diz que ele, Jesus Cristo, é a base da sua igreja. Cristo é a base da igreja dele. E aí Paulo então está dizendo que ele colocou os fundamentos, que é Cristo, e ninguém pode tirar Cristo e colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então Jesus disse para Pedro que ele seria a base, Jesus Cristo seria a base da sua igreja. Paulo está dizendo aqui que Jesus é a base da igreja, ele é a pedra, a rocha, sobre a qual a igreja estava sendo agora, nesse momento que Paulo escreve isso aqui, já estava sendo construída, porque Jesus disse naquele tempo que iria construir. Outro texto que eu gostaria de ler com você é 1 Pedro capítulo 2. Pedro, esse é o cara que Jesus vai falar aquelas palavras para ele, chamar ele de bem-aventurado, feliz. Aquele que Jesus vai dizer, Pedro, você é feliz porque foi meu Pai que te revelou isso. E olha o que Pedro vai dizer na sua carta. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 3 a 5 diz assim: se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele,
a pedra que vive rejeitada, a pedra, rocha, essa pedra que vive rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entenda aqui comigo uma coisa. O apóstolo Pedro ouviu as palavras de Jesus quando ele disse que iria construir a sua igreja. E agora Pedro está dizendo: se você já entendeu que Ele é bom, achegue-se a Cristo, que é a pedra que sempre é rejeitada pelos homens. Essa pedra que sempre foi rejeitada pelos homens, ela é eleita por Deus e preciosa por Deus. E vocês também, quando se achega a Cristo, vocês são pedras que vivem, pedras vivas. De maneira que Deus está utilizando vocês, colocando vocês em cima daquela pedra, daquela rocha que foi rejeitada. Vocês, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual de Deus. Então entenda aqui comigo, Jesus é a base da igreja. Cada pessoa que crê em Cristo, cada pessoa que confessa que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa pessoa então se torna pedra viva. E essa pessoa é colocada em cima da rocha. De maneira que cada pessoa que vai crendo no Evangelho, Deus então está construindo a sua casa, mas não uma casa de tijolos, não uma casa, não parede, não de cimento, mas uma casa espiritual no mundo inteiro. Assim como o templo era um só, também essa casa de Deus espiritual é uma só. Cristo é a base dessa casa, e cada pessoa, quando crê em Cristo, se torna parte dessa casa. E Deus então assim vai construindo a sua casa espiritual. E olha que interessante, diz o texto também, no mesmo texto que nós estamos lendo, que diz que edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Da mesma maneira em que aqui havia sacrifícios na lei como sombra, também na nova aliança, nessas realidades disso tudo, a igreja como sendo o corpo de Cristo, essa casa espiritual de Deus, também nós somos, quando nós nos tornamos pedra viva e fazemos parte dessa casa, diz o texto que nós também nos tornamos sacerdotes. Naquele tempo era só a tribo de Levi que era sacerdote, mas Deus, na sua soberania, na nova aliança, e foi isso que Ele sempre quis. É só você estudar o livro de Êxodo e você vai ver que sempre Deus quis que todos fossem sacerdotes. Então, nós somos pedras vivas, mas nós também, cada cristão, não só o líder, não só o pastor, mas cada cristão se torna sacerdote. E como sacerdote, assim como os sacerdotes do passado tinham que oferecer sacrifícios, nós também temos sacrifícios a oferecer, mas sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. E se você ler Romanos capítulo 12, você vai entender que sacrifício é esse, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas ali não fala de nos bater, de subir uma escadaria de joelhos, se sacrificar, não fala disso. Oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que diz lá, é que todas as vezes que nós não conformamos com o mundo, que nós agimos diferente do mundo, que nós fazemos a diferença como cristão, por amor a Cristo, por meio de Cristo, nós renunciamos às coisas deste mundo, nós estamos oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então observa que Jesus disse para Pedro que queria construir sua igreja.
sobre a rocha que era ele mesmo. Paulo diz que Deus colocou ele como construtor e que o fundamento dessa construção é Jesus Cristo e que não podemos tirar Jesus Cristo da base e colocar outra coisa. Pedro, ele vai dizer também que Jesus Cristo é a pedra rejeitada, a rocha, mas nós nos tornamos pedra viva quando cremos nele, e portanto Deus está utilizando essas pedras vivas, pedrinhas pequenas, para construir a sua igreja, a sua casa espiritual, e nós também nos tornamos sacerdotes, e nós também oferecemos sacrifícios. Mas eu quero ler ainda um outro texto com você. Diz assim, Efésios capítulo 2, do verso 20 ao 22. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja que interessante, Paulo novamente escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso. Ele está dizendo que nós fomos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a rocha, a base é Cristo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui Paulo está falando novamente que nós somos, Jesus Cristo é a base, nós somos as pedras que está sendo colocada em cima dessa base e estamos sendo edificados, morada de Deus, para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, a morada de Deus, a casa de Deus, assim como no Antigo Testamento isso aqui era sombra, e nós vamos ver isso daqui a pouco. O tabernáculo era sombra, mas agora na nova aliança, Deus então está trazendo a realidade de todas essas coisas, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos a morada de Deus, nós somos a casa de Deus. Então, nós somos essa casa que Deus está construindo ela. Eu gostaria que você entendesse aqui comigo uma coisa. Muitas pessoas falam de construir templos, construir moradas para Deus. E muitos, embora diz que não, mas acreditam que o templo, onde está a placa da igreja, é casa de Deus. E muitas pessoas, baseadas nesse pensamento, gastam muito dinheiro para construir casas nesses templos, dizendo que está fazendo a obra de Deus. Mas eu gostaria de dizer para você uma coisa. Eu sou muito a favor da gente construir a casa de Deus. Vamos construir sim a casa de Deus. Vamos investir tudo que temos e tudo que somos nessa construção da morada de Deus, nessa casa de Deus, da igreja do Senhor. Mas essa igreja não é paredes. Essa igreja não é feita de pedras, de mármore ou coisa assim. Mas essa igreja é feita de pedras vivas. Então vamos dar valor às pessoas, vamos pregar o Evangelho, vamos enviar-se missionários, vamos pregar onde a gente pode, pregar para os nossos vizinhos, porque cada alma que se converte a Cristo, ele se torna uma pedra viva e nós estamos construindo a sua igreja. Vale muito a pena e devemos, é o nosso dever construir sim a casa de Deus e a morada de Deus. Mas eu gostaria de compartilhar com você um outro texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Certa vez Jesus estava caminhando para um lugar e era necessário ele passar por Samaria. Chegando em Samaria, ele encontra uma mulher. Essa mulher era aproximadamente o horário que ele chega lá, meio-dia, o horário onde o sol está mais quente. O calor é quase insuportável. E aquela mulher estava ali no poço de Jacó, próximo de uma cidade chamada Sicar. E aquela mulher estava ali pegando água para beber. Jesus,
ele senta naquele poço e começa um diálogo com aquela mulher. E ele começa a conversar com aquela mulher estranha, porque aquela mulher era samaritana. E os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E ela então, quando Jesus pede água para ela, ela diz assim: Senhor, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Nós não comunicamos um com o outro. E Jesus então diz para ela assim: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. E ela diz assim: mas você é maior do que o nosso pai Jacó, como pode? O Senhor tem uma água melhor do que essa aqui? E Jesus então vai dizer para aquela mulher assim: mulher, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede daqui a pouco. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, essa água que eu lhe der vai fazer em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher: Senhor, então me dá dessa água. E Jesus, após um grande diálogo com aquela mulher, ele vai chegar no ponto que ele queria. E ele então vai dizer para aquela mulher assim: mulher, chama o seu marido para mim. E aquela mulher vai dizer para Jesus: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: verdade que você não tem marido, porque você já tiveste 5 maridos, mas o que você está com ele agora não é teu. E aí aquela mulher olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu percebo que o Senhor é um profeta. E aquela mulher então começa a entender aquelas coisas todas. Aquela mulher era uma mulher que estava com a vida totalmente errada, vivendo uma vida distante de Deus. Por isso ela foi meio-dia buscar água. Ela não estava junto com as outras mulheres da cidade, porque era recriminada, não andava junto com as outras pessoas, estava vivendo uma vida de pecado. Mas algo me chama a atenção nessa história. Por quê? Porque aquela mulher, mesmo vivendo numa vida de pecado, ela tinha uma dúvida no seu coração. A vida inteira talvez ela lidou com essa dúvida. E ela então vai ler e vai dizer para Jesus a partir do verso 19. João, capítulo 4, verso 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então aquela mulher, ela tinha uma dúvida no seu coração. Aquela mulher cresceu aprendendo que era no monte, naquele monte, que ela estava, onde era o lugar de adorar. Porque os samaritanos criaram, quando Israel se divide, os samaritanos criaram um lugar de adoração diferente desse daqui, fora de Jerusalém, para que eles não precisassem vir aqui. Então os filhos foram crescendo e aprendendo com seus pais de que o lugar de adoração era no Monte Gerizim. No entanto, aquela mulher sempre ouvia os judeus dizer que o lugar de adoração era em Jerusalém, no templo. E os judeus estavam certos. Porque de fato a adoração tinha que ser em Jerusalém, no templo. A lei dizia isso. E aquela mulher então com aquela dúvida: qual é, Senhor, o lugar de adorar? Onde de fato nós devemos adorar a Deus? Veja que aquela mulher tinha um temor a Deus, mas ela estava em dúvida. Isso não parece muito diferente dos nossos dias. O que de fato, quantas pessoas estão em dúvidas com relação à fé? O que é verdade e o que não é verdade? Tantos ensinamentos, tantas coisas, tantas igrejas, tantas doutrinas, tantos ensinamentos diferentes. Um diz uma coisa, outro diz outra. O que fazer? Como fazer? Onde é? Essa mulher também tinha essa dúvida no seu coração. E Jesus então vai responder para ela dessa forma, assim. Diz o texto: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando não nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Qual a resposta de Jesus para aquela mulher? A resposta de Jesus para aquela mulher foi: mulher, está chegando um tempo, está chegando a hora, onde nós não nos preocuparemos mais em adorar o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Ou seja, por que Jesus disse que estava chegando o tempo? Estava chegando a hora e não tinha chegado ainda. Aí já não estava no Novo Testamento? Como eu disse no outro vídeo? Não estava no Novo Testamento. Jesus está dizendo para aquela mulher: mulher, está chegando a hora. E nessa hora que vai chegar, nesse tempo que vai chegar, nós não vamos ter lugar de adoração. Não será nesse monte, não será em Jerusalém, nem mesmo em Jerusalém no templo. Mas nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que Jesus disse que estava chegando? Porque ele ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. Mas a cruz estava próxima. O momento dele derramar o seu sangue para que venha então a nova aliança estava próximo de acontecer. Então ele disse para aquela mulher que estava chegando o tempo onde a adoração já não seria feita mais num local. E o que é adoração para os judeus? Se você chega para um judeu e perguntava para ele assim: eu estou indo no templo adorar, sabe o que ele entenderia que você ia fazer? Você estava indo no templo sacrificar o seu sacrifício. Então Jesus está dizendo: mulher, está chegando um tempo onde a adoração ela vai ser em espírito e em verdade. Ou seja, os sacrifícios vão ser em espírito, assim como os textos que nós já lemos aqui já disse isso. Porque ele não tinha morrido na cruz, mas estava chegando o momento da cruz. Mas então ele vai dizer para aquela mulher: mulher, está chegando o tempo. Mas também ele diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Por que ele diz que de fato essa hora já chegou? Primeiro ele diz que vai chegar, depois ele diz de fato já chegou. Por quê? Porque ele, Jesus, já estava ali para cumprir aquilo, mas que de fato ia isso acontecer e concluir somente depois da cruz que ele iria passar por ela. Porque Deus é espírito e importa que quem o adora em espírito e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós temos a ideia de que Deus habita num lugar, e é por isso talvez que muitas pessoas não conseguem entender isso. Eu já vi pessoas dizer que existe certo tipo de roupa que a gente pode ir na igreja, parede, e certo tipo de roupa que a gente pode andar na rua. Eu digo para você uma coisa: a roupa que não serve para você ir na igreja, não serve para você andar na rua. Por que as pessoas pensam assim? Pensam assim porque acreditam que Deus habita lá naquele santuário. E acham que naquele santuário é diferente. E ali tem a presença de Deus e que eu entro na presença de Deus somente quando eu estou naquele santuário. Então ali tem que ter uma reverência, tem que ter isso, aquilo, outro. Mas isso não é verdade. Eu entrei na presença de Deus e no santuário de Deus quando eu confessei Jesus como meu Senhor. Nesse santuário que é espiritual. E de agora para frente eu vou oferecer sacrifícios agradáveis a Ele em todo lugar, em todo tempo. Não existe local de adoração na nova aliança. Ele é em todo lugar, em todo tempo, 24 horas por dia, porque é em espírito e em verdade. Isso significa que quando eu estou no meu trabalho, eu estou ali adorando ao Senhor. O meu comportamento tem que ser cristão. Se eu estou viajando, se eu estou de férias, se eu estou na escola, tudo que eu faço é para a glória dEle. Eu preciso entender isso. Porque Ele é espírito e está em todo lugar, em todo tempo. Quando eu estou trabalhando, seja em qualquer lugar, eu tenho que olhar como que eu falo, as minhas palavras, o meu comportamento, porque eu posso estar escandalizando o nome do Senhor, mas também glorificando a Ele, oferecendo esse sacrifício agradável a Ele. De maneira que a vida cristã, ela é muito mais do que um momento de culto específico, mas a igreja de Cristo, o cristianismo, ele é uma vida de adoração. O culto não se encerra. Ele começa uma vez que eu creio em Cristo e confesso Ele como meu Senhor. Eu começo um culto que vai durante toda a minha vida.
eu então começo a oferecer sacrifícios ao Senhor, espirituais. Olha, eu gostaria de ler com você mais um outro texto que é muito interessante, para mim falar um pouco do templo aqui e do que aconteceu. Em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, a partir do verso 13, nos conta uma história do que aconteceu aqui neste lugar um dia. E olha o que diz o texto. João capítulo 2, verso 13 diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorraque de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Jesus, ele estava na região da Galileia, e quando aproximou a Páscoa, ele então sai de lá e vem para Jerusalém. Por quê? Como judeu, todo judeu tinha que sair de onde estava para vir no templo em Jerusalém para celebrar as festas judaicas. Jesus, aproximando a Páscoa, vem para cá e chegando no templo. Mas entenda comigo uma coisa, não era um templo cristão, um templo judaico. Jesus não entrou aqui dentro, porque não podia, ele era da tribo de Judá, aqui só levita. Jesus estava no pátio do templo, e no pátio do templo estavam vendendo coisas, trocando dinheiro com os cambistas. E Jesus então chega e olha aquelas coisas todas e vai ficar bravo, e ele quebra tudo e expulsa as pessoas do templo. E de fato ele vai dizer: não transformai a casa de meu pai em casa de ladrões. E por que ele está chamando isso aqui de casa de pai? De fato, ainda estava debaixo da antiga aliança. Ainda isso aqui era uma sombra da casa. E é exatamente isso que você vai ver Davi dizer no Salmo: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, se referindo ao tabernáculo. Porque de fato Deus colocou isso daqui como sombra da sua casa, da sua morada. Mas não era isso que iria acontecer na realidade. Naquele dia que Jesus fez isso, ainda estava de pé a velha aliança. Isso aqui ainda estava em vigor. E ele então vai dizer todas essas coisas. Mas o texto ainda continua dizendo assim: Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Então, quando Jesus quebra tudo e expulsa todo mundo do templo, os judeus, os sacerdotes, vão perguntar para Jesus e vão achar ruim com Jesus. Ora, se era um templo cristão, por que estava achando ruim com Jesus? Os judeus então estavam aqui e disseram o seguinte: perguntaram qual é o sinal que o Senhor nos mostra para fazer essas coisas. Nós precisamos ver um milagre para provar para nós que o Senhor é a parte de Deus para estar expulsando todo mundo daqui do templo. E aí o texto vai dizer assim no verso 19: Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei outra vez. Então Jesus está dizendo: vocês querem ver um milagre? Eu vou dar um milagre para vocês. Destruam este santuário. Que santuário que ele se referia? Jesus estava dizendo: destruam este santuário e em 3 dias eu vou construí-lo outra vez. E ainda o texto diz assim: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Então os judeus achavam que Jesus estava falando desse templo aqui. E está dizendo que demorou 46 anos para fazer isso.
e você vai construir em 3 dias. Mas o texto diz assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E olha o que diz: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então, entendam uma coisa: Jesus estava aqui, ele vai achar ruim sim aqui das pessoas que estão fazendo disso aqui negócios, porque os sacerdotes já estavam vendendo animais impuros aqui, estavam convertendo tudo isso aqui em meios de ganhar dinheiro, pensando só em si mesmos. E não é muito diferente dos nossos dias, onde cada vez mais as pessoas estão usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Os sacerdotes vendiam animais normais, bons, como a lei exigia que deveria ser sacrificado, mas ao chegar aqui oferecia sacrifícios de animais impuros, de animais com defeitos, porque eles só estavam pensando no lucro, transformando as coisas de Deus em negócio para se enriquecer. Não é diferente dos nossos dias hoje. E aí quando eles pedem um sinal para Jesus, Jesus vai dizer assim: eu vou dar um sinal para vocês, eu vou dar um milagre para vocês, vocês vão destruir este templo, mas em 3 dias eu levanto ele de novo. Qual templo que ele se referia? Ao seu corpo. Ele está dizendo para os judeus: vocês vão me matar, e no 3º dia eu ressuscito. E de fato, quando Jesus ressuscita, os discípulos lembrou do que ele disse aqui, e creram na palavra, e creram na Escritura. Então Jesus, assim como o tabernáculo falava dele e apontava para ele, Jesus novamente está dizendo aqui que ele era o templo, e que de fato o templo de Deus seria destruído pelos sacerdotes, mas em 3 dias ele ia levantá-lo novamente, na ressurreição. Então, o que eu quero mostrar para você é que o templo, o tabernáculo e todas as coisas apontavam para Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Essas são as realidades de tudo aquilo que a lei e que o Antigo Testamento mostrava lá atrás. Quero dizer para você que nós somos a casa de Deus, mas entenda comigo uma coisa, eu não posso deixar de falar isso. Em Hebreus capítulo 10, do verso 23, falando de sombras, realidades, leia com muita atenção e você vai entender. O escritor diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que eu quero dizer com esse texto aqui é que o texto vai dizer para nós que nós devemos considerarmos também uns aos outros para nos estimularmos, e não devemos deixar de congregarmos, como é costume de alguns. Congregarmos aonde? Onde a igreja de Cristo congrega? Não sei. Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. Não importa se é numa estrada, não importa se é no monte, não importa se é numa casa, e até mesmo em 4 paredes. Esse não é o problema. Mas o importante era como eles deveriam adorar o Senhor. Mas muitas pessoas hoje, e eu quero aqui que você preste bastante atenção, muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja, parede, com instituições, com denominações. Pessoas estão decepcionadas, mas no entanto estão cometendo um erro. Porque essas pessoas acham que pode ser igreja sozinha, em casa, cada um isolado de si mesmo, cada um na sua casa. Mas o texto diz que nós devemos estimular-nos uns aos outros às boas obras. É na reunião, é quando nós estamos juntos que nós estimulamos, é estando envolvendo com a obra de Deus que nós estimulamos uns aos outros.
quando todos os textos que nós lemos aqui disse que nós somos a casa de Deus, eu não sou casa de Deus sozinho. Com um tijolo só e uma pedra não se constrói uma casa, mas se constrói uma casa com vários tijolos. Quero dizer com isso que a igreja de Cristo, ela é uma só no mundo inteiro, mas nós devemos congregar, nós devemos estarmos juntos. Os irmãos precisam cuidar uns dos outros. Então não deixe que o diabo engane você, fazendo com que você acredite que você sozinho na sua casa pode ser cristão. Não pode. Você precisa se envolver com as coisas de Deus. E eu digo para você que é possível ser igreja. É possível ser igreja fora de instituição. É possível. E também não estou condenando aqueles que estão na instituição, não. Mas eu quero dizer para você entender as verdades que as Escrituras nos diz. Conheço pessoas sinceras, pessoas que servem a Deus com muita sinceridade. Mas por favor, entenda as Escrituras da maneira em que ela diz que são as coisas. Conheço pastores que são muito sinceros, pessoas que são sinceras. Mas casa de Deus, morada de Deus, somos nós, não sozinhos, mas nós juntos. Não significa que nós temos que estar todos juntos num só lugar. Porque como eu vou me juntar com os irmãos lá de Israel, como eu vou me juntar lá nos irmãos dos Estados Unidos? Mas nós somos a mesma igreja. É impossível isso. Mas aqui no meu lugar, aonde eu moro, eu preciso ter um grupo de pessoas, um corpo de pessoas que esteja junto comigo para nós estimularmos uns aos outros a fazermos a obra de Deus, a orarmos juntos, a evangelizarmos juntos, a buscarmos a construir essa casa de Deus, essa morada de Deus. Então muitos estão achando que pode ser igreja sozinho. Eu quero dar um recado para você que não pode. Isso não é igreja de Deus. Isso não é a igreja do Senhor. Então, você que está em casa sozinho e que acha que pode ser igreja e servir a Deus sozinho na sua casa, eu quero dizer para você que você não pode. Busque o Senhor, busque congregar com pessoas, busque estar junto com pessoas, a promover o reino de Deus, buscar na palavra de Deus. Mas eu gostaria de dizer para você que a casa de Deus somos nós, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, durante muitos séculos, ela, durante 3 séculos, até o ano 300 e pouco, ela não construiu, ela não fez igreja de parede, mas a igreja de Cristo, e você vê isso na Bíblia, se reunia numa casa, se reunia no mato, se reunia nas cavernas, nas catacumbas de Roma, porque eles não estavam preocupados com essas coisas, mas eles estavam preocupados em como adorar o Senhor. E depois as coisas, a história vem mostrando de fato o que aconteceu a partir de então. Eu quero dizer para você, para mim encerrar esse estudo sobre a centralidade de Cristo no universo. Cristo é o centro de todas as coisas. Deus projetou antes da fundação do mundo nos salvar por meio de Jesus Cristo. Ele ofereceu Jesus se ofereceu para morrer no nosso lugar antes da fundação do mundo. E Deus então vai usar todo o Antigo Testamento, essas coisas como sombras da realidade do que Ele ia fazer na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Jesus consuma o projeto de Deus. E dali para frente começa as realidades daquilo que era sombra no Antigo Testamento e na lei. Hoje, cada cristão é sacerdote. Temos dons diferentes um do outro, mas o líder não pode dizer que é ungido do Senhor, porque ele é pastor. Ungido do Senhor são todos os cristãos que estão debaixo da unção de Cristo. Cristo é ungido do Senhor. Ele é o Cristo que deveria vir. Somente Ele e mais ninguém. Temos dons diferentes, capacidades diferentes uns dos outros, mas o corpo de Cristo e a igreja
ela trabalha junto e cada um na sua função, exercendo a sua função. Mas todos somos iguais. Não existe esse é ungido e aquele não é ungido do Senhor na igreja do Senhor. Eu gostaria de convidar você a fazer um compromisso com Cristo para mim encerrar esse estudo. Nesse último vídeo, por favor, entregue a sua vida a Cristo, confesse Ele como Senhor, creia que Ele é o Cristo, se torne uma pedra viva e faça parte dessa casa de Deus. Se você está congregando em algum lugar, continue a buscar o Senhor com sinceridade, com verdade. Estejam próximo de pessoas que vai te ajudar você a servir o Senhor. Existem muitas pessoas por aí com muita sinceridade, muitas. Estou dizendo para você que você precisa buscar o Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Mais uma vez eu vou voltar a dizer que estamos vivendo os últimos tempos sobre a face da terra antes do retorno do Senhor. Não estou dizendo que Ele vai voltar hoje ou amanhã, porque muitas coisas vão acontecer ainda. Muitas coisas estão para acontecer. Mas o Senhor está próximo. Um dia nós vamos estar com Ele. E eu convido você a se tornar essa pedra viva para fazer parte dessa morada de Deus. Jesus Cristo, pegando as Escrituras e seguindo o que está nas Escrituras. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Que você possa dedicar-se ao Senhor. Que você possa congregar na congregação, fazer parte dessa congregação espiritual do Senhor. Mas também ter pessoas do seu lado que possam te ajudar, pessoas do seu lado que vai congregar com você, que vai compartilhar do reino de Deus com você, com muita sinceridade. E você que já está firme na presença de Deus, não abandone Jesus. Não abandone Jesus. Continue firme na presença do Senhor. E que Ele possa sustentar a sua fé. Que Deus abençoe você.